Bom dia! Tá na hora da Escola da Palavra da Igreja Presbiteriana das Américas e é uma grande bênção, uma alegria estarmos juntos aqui mais uma vez para estudarmos a Palavra do Senhor. Estamos falando sobre teologia bíblica, o nosso tema é a teologia bíblica e nesse encontro nós vamos falar sobre a criação, parte 2, a criação pela palavra, parte 2 desse tema que nós começamos na semana passada. Então, nesse encontro, nós vamos complementar o que foi estudado na última semana. Se você ainda não assistiu às aulas anteriores, fica aí o nosso convite para você maratonar as aulas da Escola da Palavra. No turno da manhã, nós estudamos a teologia bíblica. Nesse ciclo, estamos conversando sobre a teologia bíblica e no turno da tarde nós falamos sobre cosmovisão cristã reformada. Então, nós temos 2 horários no domingo falando sobre temas diferentes, são aulas distintas e é claro que elas estão interligadas pelas temáticas aqui desenvolvidas. Quintas-feiras, nós temos a Escola da Palavra com a professora Simone, sempre antes do culto. A nossa Escola da Palavra é sempre antes do nosso culto. Aos domingos, às 9 horas da manhã, nós temos a Escola da Palavra e às 17h30 também, no turno da tarde. Quinta-feira, 19 horas, nós temos aí, então essas 3 opções de horários de Escola da Palavra com temas diferentes, professores diferentes também e, é claro, sempre um tema complementando aqui a abordagem do outro. Quero convidar você a um tempo de oração para em seguida nós lermos aqui o texto bíblico base de hoje e começarmos o nosso estudo, a nossa apresentação aqui do tema. Oremos. Senhor, te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos concede e por esse grande privilégio, que é estudar a Tua Palavra, especialmente como igreja, especialmente aqui, Senhor, apesar de estarmos ainda à distância, mas nessa mesa de amigos, que se voltam à Sua Palavra agora, Pai, para buscar compreensão, para crescer no conhecimento, na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Ilumina a nossa mente nesse dia, abre o nosso entendimento, a nossa compreensão, para que nós possamos, assim, ó Deus, estudar e aproveitar ao máximo esse tempo de estudo da palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, que bênção. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 1, versículo 16. Esse é o nosso texto base de introdução para o nosso estudo de hoje. Colossenses capítulo 1, versículo 16. O apóstolo Paulo diz o seguinte: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Paulo, nessa carta aos Colossenses, está se referindo ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fala de Jesus aqui. Nesse momento em que ele se refere a ele, nele foram criadas todas as coisas, esse nele se refere ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A gente tem que entender o contexto da carta. A gente tem aqui uma sinalização de uma orientação equivocada de algumas pessoas, influenciadas ali pelo pensamento grego, no sentido de que a criação ela não seria obra do Deus soberano, do Deus supremo, mas na visão grega, a obra da criação, a matéria, teria sido criada por um demiurgo, não o Deus soberano. Então, essa dicotomia que havia no pensamento grego levava à compreensão de que as coisas invisíveis eram as mais importantes e as coisas visíveis, materiais, eram de menor importância. A carne, a matéria, elas tinham que ser destruídas, elas não tinham valor. Então, essa era a visão grega e que influenciava também cristãos naquele primeiro momento na igreja do primeiro século, na igreja primitiva. Então é importante nós entendermos no contexto em que Paulo fala aos Colossenses. Então, isso gera, essa dicotomia, ela gera 2 efeitos, que você vai perceber muito claramente aqui nessa carta de Paulo. Primeiro que há um ascetismo, há uma tendência para quem adota essa posição dicotômica, ou seja, que o espírito é bom e a carne é má,
o imaterial é bom e o material é ruim, essa visão dicotômica, ela nos leva a um ascetismo rigoroso, a um rigor ascético, a uma visão em que há esse objetivo de destruir a carne. Então não há uma preocupação com a saúde, com o corpo, é uma posição equivocada. Isso acontecia na igreja primitiva, isso acontece também nos nossos dias. Então, Paulo está dizendo, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra. Então, a dicotomia leva, muitas vezes, as pessoas, essa visão dicotômica de que o espiritual é bom e o material é ruim. A carne é fraca, né? Sempre essa ideia, essa interpretação equivocada da vida, depreciando a matéria, depreciando o que é visível e enaltecendo o invisível. O que acontece no mundo físico acontece no mundo espiritual. Então você tem essa ideia grega, essa influência grega, ela não tem base bíblica, e Paulo está mostrando isso aqui aos Colossenses. Como eu falei, a primeira consequência é que há um ascetismo exagerado, uma visão ascética. Então as pessoas elas começam a viver uma vida de desprezo com relação ao aspecto material, ao seu próprio corpo, à sua vida, de não investir, por exemplo, não precisa estudar, não precisa investir, não precisa cuidar da minha saúde, essa carne tem que ser destruída. Isso é uma visão equivocada. O rigor ascético vai levar, por exemplo, à prática equivocada do jejum. As pessoas usavam de forma errada o jejum, fazendo jejum para mortificar, né? Mas não no sentido de vencer as tentações da carne, mas no sentido de mortificar mesmo o físico, matar o físico. Então, equivocadamente, isso levava a um rigor religioso, um ascetismo que não é compatível com a visão bíblica, a visão cristã, a visão neotestamentária. Outro aspecto dessa dicotomia é um liberalismo, uma libertinagem. Isso você vai ver quando Paulo fala que essas coisas não têm valor nenhum contra a sensualidade. Paulo vai explorar essa questão quando ele vai mais à frente falar do rigor ascético, aqui na carta aos Colossenses, e ele vai falar, olha, essas coisas, né, guardar dias, observar cerimônias, isso não tem nenhum valor com relação à sensualidade. Qual é o outro extremo decorrente dessa visão dicotômica que acontecia naquele tempo e hoje também acontece, alguns adotam esse entendimento? Já que a salvação é do espírito, a salvação é da alma, o que eu faço com o corpo não importa. Então isso levava as pessoas, por conta dessa depreciação da matéria, a fazer qualquer coisa com o seu corpo. Paulo vai enfrentar essa dificuldade, ele está explicando isso para os Colossenses e ele vai explicar em outras cartas também. Ele vai dizer que, veja, se nós estamos em Cristo, nós fomos livres, nós nos tornamos livres pela graça de Deus, mas não para nos entregarmos à libertinagem. Então, o outro aspecto dessa visão dicotômica é dizer, eu posso fazer o que eu quiser com o corpo, eu posso pecar à vontade porque o que importa é a salvação do espírito, é o meu espírito estar elevado e salvo. O que eu faço com o corpo? Deus não está se importando que esse corpo vai ser destruído. Essa ideia, o outro extremo decorrente dessa visão dicotômica. Paulo, então, quando fala aqui aos Colossenses, no capítulo 1, ele estabelece Cristo aqui como a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. No versículo 15, Paulo explica isso e diz, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, Paulo explica que a criação é obra do Senhor Jesus, também, que é o verbo que João cita lá no capítulo 1 do Evangelho. No princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, ele fez todas as coisas. É mais ou menos um paralelo que Paulo está colocando aqui quanto à criação, porque nele foram criadas todas as coisas. Então, tudo foi feito, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, essa síntese de Paulo aqui no início da carta aos Colossenses aponta
para a criação. E esse é o nosso tema de hoje. Por isso eu estou usando essa passagem, né? E o primeiro ponto que eu queria que você guardasse e anotasse é o seguinte: Deus cria por sua palavra. Deus cria por sua palavra. Nós vamos encontrar, como eu já citei há pouco, em João, no capítulo 1 do Evangelho segundo João, capítulo 1, a criação, quando João faz um paralelo com Gênesis, quando ele diz que no princípio era o verbo e tudo foi feito por meio dele e sem ele nada do que foi feito se fez, ou seja, o verbo, a palavra. A gente já falou sobre isso aqui em encontros anteriores, já explorei um pouco mais esse texto em momentos anteriores, eu não vou repetir aqui a mesma explicação, mas eu queria que você observasse isso. Há diversas passagens que apontam, que mostram, eu vou citar algumas aqui, além de Colossenses 1,16, João 1,3, Evangelho de João 1,3, nós temos em Hebreus capítulo 11, versículo 3, também, que faz essa menção de Deus como Criador e pela sua palavra ele cria todas as coisas. O autor da carta aos Hebreus, abra aí comigo o texto, ele diz assim, olha, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, criado pela palavra de Deus. De maneira que o visível, olha só, o visível veio a existir das coisas que não aparecem, ou seja, o Deus Todo-Poderoso, Deus Soberano, Criador de todas as coisas, ele fez com que existisse o universo pela palavra de Deus, por sua palavra. Então, essa expressão aqui do autor da carta aos Hebreus é importante porque ela também lança a luz e corrobora com o que nós lemos há pouco em Colossenses, com o que nós citamos de João capítulo 1, Evangelho de João capítulo 1, versículo 3. Ou seja, Deus cria por sua palavra. É o primeiro ponto aqui do nosso estudo. Deus cria por sua palavra. E por que é importante a gente voltar a essa afirmação? E aí a gente tem que ter aqui como uma linha aquelas 4 palavras fundamentais da teologia bíblica, 4 palavras fundamentais que devem orientar a nossa leitura do texto sagrado: criação, queda, redenção e consumação. 4 palavras fundamentais para nós compreendermos o desenvolvimento desse plano de Deus e como ele é mostrado na sua palavra. Isso serve para a gente ler de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia Sagrada. Criação, queda, redenção e consumação. São essas 4 palavras-chave. A gente está na criação ainda. A gente está falando da criação. Próximo encontro a gente vai falar sobre queda. Mas, nesse momento, eu quero reforçar que o Evangelho só tem significado se o Deus que o concebeu for o Criador e Senhor soberano de todo o universo. Eu vou repetir a frase. Só há sentido no Evangelho, o Evangelho só tem significado se o Deus que o concebeu, o Deus que concebeu o Evangelho, a gente já falou sobre o Evangelho, o que é o Evangelho, é boa notícia, boa notícia, mas Cristo é o Evangelho. Cristo é essa manifestação do amor de Deus. O Evangelho só faz sentido, o Evangelho só tem significado se o Deus que o concebeu for também o Criador e o Senhor soberano sobre todo o universo. Então, por isso que é tão fundamental nós falarmos sobre a criação e entendermos a criação. E é por isso que esse tema ele é tão, diria, atacado pela academia, muitas vezes, pelo senso comum, muitas vezes as teses que vêm tentando explicar a existência do universo, a existência do homem, a origem do homem, a origem de todas as coisas, elas, claro, dependendo da cosmovisão adotada, dependendo da visão de mundo que as pessoas abraçam. Então, se você é um ateu, se você é um agnóstico, um ateu, se você é um materialista, um naturalista, então essas visões de mundo, elas vão excluir Deus dessa criação, dessa existência, desse universo. Mas se você adota uma visão cristã, que nós chamamos de teísmo cristão,
Se nós seguimos esse posicionamento, nós vamos afirmar à luz da palavra de Deus, à luz da Bíblia Sagrada, que o Evangelho só tem significado quando o Deus que o concebeu também é o Criador e o Senhor de todo o universo. Deus soberano, Criador e governador de toda a existência e de todo o universo. Então esse é o pressuposto. É por isso que esse tema é tão debatido, tão atacado, tão negada, né, a criação divina. O Deus como Criador de todas as coisas. E é claro que, ao mesmo tempo que se nega Deus como Criador, soberano, Senhor de todas as coisas, não se dá uma outra explicação, tudo é teoria, todas as teorias, né, são improváveis, você não tem como demonstrar, mas são suposições, mas as pessoas se apegam às suposições e não se apegam à palavra de Deus. Se nós somos cristãos, se nós conhecemos a palavra de Deus e afirmamos que a palavra de Deus é a verdade, e eu creio que ela é a verdade, eu creio que Deus é o Criador de todas as coisas. E aí o Evangelho vai fazer sentido para mim. Se você não crê que Deus é o Criador e o Senhor soberano de todo o universo, o Evangelho nunca vai fazer sentido para você. O Evangelho nunca vai fazer sentido se você não partir do pressuposto de que Deus é o Criador, é o Senhor de todas as coisas. Então, vamos para 2 Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 5 a 7. Já está em Hebreus, né? Avança um pouquinho para Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 5 a 7. Eu peço que você leia comigo aí o texto que diz assim, olha, diz assim: porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Então, Pedro está falando aqui, e esse texto aqui é muito rico, é interessante essa abordagem de Pedro e o contexto, né? Porque Pedro está falando da vinda do Senhor. E havia alguns mestres infiltrados na igreja, eram mestres itinerantes, e eles iam de igreja em igreja perturbando a cabeça das pessoas e ensinando uma falsa doutrina, afirmando que não haveria a vinda de Jesus, a vinda do Senhor, a volta do Senhor não existiria. Então, Pedro está confrontando esses falsos mestres, Pedro está apontando para esses irmãos que estavam ali sendo pressionados, perseguidos. Você imagina, cristãos nessa fase aqui do primeiro século, sendo alvo de perseguições, não necessariamente uma perseguição oficial do Império Romano, ainda não havia isso, mas uma perseguição social. Eles divergiam do modus vivendi da sociedade da época, os cristãos, por adorarem o único Deus, por crerem na palavra de Deus, por crerem em Jesus Cristo, eles acabavam perdendo na sociedade espaço, eles acabavam sendo ali discriminados na sociedade em que viviam por causa da sua própria convicção. Então, a carta de Pedro, essa carta, segunda carta é uma carta testamento. Na verdade, Pedro ele usa essa linguagem de testamento. No capítulo 1 ele vai deixar isso, né, que ele está escrevendo como uma espécie de testamento, né, uma carta testamento para esses irmãos, e ele vai exortá-los a resistirem. Ele vai exortá-los a sustentarem a fé diante dessa realidade de perseguições e também diante da realidade de falsos mestres ensinando que Jesus não viria. Por isso que ele pergunta aqui no versículo 4, eles vão dizer o seguinte: onde está a promessa da sua vinda? Ele está se referindo a esses falsos mestres que você vai encontrar aqui no início do capítulo 3 de 2 Pedro. Então ele diz, nesses últimos dias virão escarnecedores, e com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo onde está a promessa da sua vinda. Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como dantes, desde o princípio da criação. E eles dizem, olha, nada mudou e nada vai mudar, Jesus não vem. Isso desanimava a igreja, isso desanimava os cristãos, era um falso ensino. E aí Pedro diz, porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como a terra, a qual surgiu da água e através da água, pela palavra de Deus. Pedro então se refere à criação como criação de Deus
pela palavra de Deus. E ele vai dizer aqui no versículo 6, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Pedro está se referindo aqui ao dilúvio. Então ele faz uma lembrança do juízo que houve naquele tempo, na geração pré-diluviana, que tinha abandonado a Deus. Você vai ver lá no relato de Gênesis essa passagem, e eles morreram ali em juízo, debaixo de juízo, afogados pelo dilúvio. Versículo 7, foi até aí que eu pedi para você ler comigo. Ele diz, ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Então, Pedro está falando de juízo, e o dia do Senhor, ele vem também para juízo. O dia do Senhor é o dia da consumação. Lembra das 4 palavras? Criação, queda, redenção e consumação. Então, o dia do Senhor traz consigo a consumação de todas as coisas, que para nós vai ser o dia em que nós seremos glorificados, estaremos para sempre com o Senhor, mas também vai ser dia de juízo. Vai ser dia de juízo, e Pedro está dizendo, essas coisas estão sendo reservadas para esse tempo de juízo. Só que esses blasfemadores, escarnecedores, eles negavam a vinda do Senhor. Eles diziam, Jesus não vem, né? Olha quanto tempo já passou. E aí Pedro vai usar aquela expressão, né? O Senhor não tarda a sua vinda, mas ele é misericordioso, ele é paciente, Deus espera, Deus dá tempo, oportunidade para que haja arrependimento. Pedro vai falar isso logo depois, você pode ler no seu dever de casa aí a continuação da passagem. Ele usa aquela expressão porque 1000 anos são como um dia, e um dia como 1000 anos. Ou seja, a nossa referência de tempo não afeta o plano de Deus. A nossa referência de tempo não influencia naquilo que Deus tem preparado e daquilo que ele tem desenvolvido. Tudo bem? Então, lidas essas passagens, entendidos esses contextos, vamos caminhar mais um pouquinho. Então, o primeiro ponto que eu coloquei é que Deus cria por sua palavra. E o evangelho só faz sentido. Você só vai entender o significado do evangelho se você entender que Deus é o Criador, soberano Senhor sobre todo o universo. A soberania de Deus na criação significa a sua liberdade absoluta. Então, quando nós afirmamos a soberania de Deus, quando nós reconhecemos que Ele é o Criador, nós enfocamos aqui a sua liberdade absoluta. Deus tem liberdade absoluta para fazer o que Ele quiser. E a gente afirma que a criação é ex nihilo, é do nada. Ex nihilo significa do nada. Deus cria do nada, pela sua palavra Ele faz. É o que você vai ver no relato de Gênesis. E disse Deus, haja luz e houve luz. E disse Deus, haja. E as coisas foram sendo criadas pela sua palavra. Então, isso aponta a liberdade total de Deus. A sua total liberdade, absoluta liberdade, como o Deus criador, como o Deus soberano. Isso também mostra um atributo de Deus, que é a sua transcendência. Marcelo, o que significa transcendência? Transcendência significa que Deus se distingue da criação, ele está além da criação. Repetindo, Deus se distingue da criação e Deus está além da criação. Cuidado com algumas manifestações quando dizem que Deus é tudo e tudo é Deus. Então, cuidado, porque nessas visões elas confundem a criatura com o Criador. E a partir do momento em que eu coloco criatura e Criador em pé de igualdade, e eu misturo os dois, o Criador com a criatura, eu acabo invertendo essa lógica, eu acabo invertendo a realidade, adorando a criatura no lugar do Criador. Então esse é o perigo. E é esse perigo que Paulo adverte na carta aos Romanos, no 1º capítulo. Porque eles, tendo conhecimento de Deus, não adoraram a Deus, mas eles se inflamaram na sua própria sensualidade, e eles começaram ali, mudando a verdade de Deus por mentira, eles adoraram a criatura no lugar do Criador. Então, quando eu digo que Deus é tudo e tudo é Deus, então eu vou adorar a criação.
eu vou idolatrar alguma coisa criada. Isso tira, né, essa perspectiva da liberdade, da soberania absoluta de Deus. Mas, apesar de ser transcendente, ou seja, Deus não se confunde com a criação, ele está além da criação, a gente tem que compreender que o relato bíblico nos ensina que Deus decide se relacionar com a sua criação. Então veja, apesar de transcendente, apesar de para além, apesar de distinto da criação, Deus decidiu relacionar-se com a criação. Como é que Deus faz isso? Como é que Deus se relaciona com a criação? Por meio da sua palavra, sempre através da sua palavra, sempre por meio da sua palavra. E você leu isso em Colossenses, por meio da palavra. Deus estabeleceu essas relações. Você vê isso em João, no capítulo 1 no Evangelho, né? Deus por sua palavra. Você vê isso aqui em Pedro, que nós lemos na segunda carta de Pedro. Deus, pela sua palavra, ele estabelece relacionamentos. Deus estabelece um relacionamento com a criação. Isso é importante dizer por quê? Porque Deus é transcendente, mas ele não está longe da gente. Paulo explica isso na pregação em Atenas, em Atos capítulo 17. Ele não está longe da gente. Ainda que tateando, né, tentemos encontrá-lo. Essa fala Paulo diz lá em Atenas, quando ele prega, dizendo que aquelas pessoas ali de Atenas adoravam o Deus desconhecido, tinham um altar vazio para o Deus desconhecido. É claro que para eles talvez isso fosse uma superstição, né? Porque a ideia dessas casas de adoração, desses altares, é que você tinha que manter o Deus dentro do templo. A ideia antiga, né, se você pegar a estrutura religiosa antiga, da antiguidade, seja na Grécia, seja ali na Mesopotâmia, a ideia básica é que quando se fazia um templo para o Deus tinha que ser mantido dentro do templo. É por isso que havia oferendas, alimentos, né, ofertas, sacrifícios, para manter o Deus dentro do templo. Porque se aquele Deus não estivesse satisfeito com a oferta, com o sacrifício, com os alimentos ali colocados, ele sairia do templo e aí você teria o caos, você teria ali o juízo, então manifestações daquele Deus irado, nervoso, sabe? Insatisfeito com a adoração incompleta prestada no templo. Então, com base nessa ideia, eles colocavam os altares, então havia ali uma série de deuses, né, naquele panteão grego, e um altar vazio. A ideia é a seguinte, olha, na dúvida, vamos deixar um altar vazio aqui, se a gente esqueceu de alguém, fica para o Deus desconhecido, que a gente não sabe, mas para que a gente tenha um espaço ali para ele, para que ele fique ali quietinho, dentro do seu santuário, de maneira que a gente possa viver uma vida, né, em ordem, né? A ideia é, se Deus sai do templo, a desordem se instaura, porque a visão da mitologia grega, a visão dos deuses gregos é uma visão mais humanizada. Toda a construção do pensamento grego é fundamentada na ideia humana, na ideia do homem. O homem está no centro da história. E você vê que os próprios deuses da visão grega, eles têm essa ligação, essa humanização. Tá bom? Mas vamos seguir um pouquinho. Então, quando Paulo fala do Deus desconhecido, o Deus desconhecido, ele diz, olha, ele é o criador de todas as coisas. Paulo explica isso para os atenienses. Ele explica que vocês não estão longe dele, vocês podem, né, encontrá-lo. E aí ele vai culminar com a pessoa de Jesus Cristo na sua pregação, na sua mensagem ali, ele vai falar sobre Jesus Cristo. É o momento em que eles desconversam, né? Ali você tinha uma influência dos epicureus e dos estoicos, né? Você vai ver que o relato de Atos 17 cita esses dois grupos da filosofia grega, esses dois grupos de pensamento grego, os epicureus e os estoicos. Eu não vou entrar em detalhe aqui, mas depois a gente pode pesquisar sobre isso, pode consultar aí livros, materiais sobre isso, mas fica para o dever de casa, né? Os epicureus e os estoicos, né? Que são mencionados ali de passagem no texto de Atos. Eles são importantes para essa pregação de Paulo, mostrando o quê? Que Deus é o Criador, mas veja, Deus não está distante, afastado da criação. Ele cria, ele é transcendente, mas ele estabelece relação com a criação.
Há uma relação com a criação. Então, isso é fundamental, porque essa relação se dá pela palavra, através da palavra. Então, vamos lá. Segundo ponto aqui do nosso estudo, falamos primeiro sobre Deus cria por sua palavra. Segundo ponto, a palavra e a ordem estabelecida. Eu fiz essa viagem com vocês aqui em Atos 17, citando ali o altar ao Deus desconhecido, e a gente vai ver que na visão bíblica é o contrário. A visão bíblica é diferente da visão dos antigos, né? A visão religiosa antiga. Por quê? Porque a palavra de Deus é que estabelece a ordem. Deus não fica preso a um templo. O Deus da Bíblia não é um Deus enclausurado dentro de 4 paredes. A mulher de Samaria pergunta isso para Jesus. Lá em João, no Evangelho de João, capítulo 4, ela faz uma pergunta muito importante quando ela diz: Senhor, vejo que tu és profeta. Me diz uma coisa, os nossos pais adoravam aqui no Monte Gerizim. Os samaritanos dizem que esse é o lugar sagrado. E vocês, judeus, dizem que o lugar sagrado é Jerusalém. Isso é uma briga de séculos. Essa é uma discussão de muitos séculos, desde o momento em que Jeroboão estabeleceu ali o governo em Samaria, depois do reino dividido. Jeroboão então estabelece o governo em Samaria, e para evitar que as pessoas fossem ao templo de Jerusalém, o templo construído por Salomão, veja que foi logo depois da morte de Salomão que você tem essa divisão do reino. Então Jeroboão ele cria 2 altares, em Dan e Betel. Dan e Betel são lugares de adoração no tempo de Jeroboão, e ele coloca bezerros de ouro. Para quê? Para que o povo não desça a Jerusalém, para que o povo não vá a Jerusalém, e aí ele tinha medo de perder o coração das pessoas se elas fossem para o Reino do Sul adorar a Deus. Então ele cria altares, estabelece ali uma idolatria, e o caminho de Jeroboão é um caminho de desvio, é um caminho de perversão espiritual, ou seja, ele destrói a base do culto, né, nesse momento, que era o culto ao Deus verdadeiro, Yahvé, o Senhor, e ele estabelece ali, né, ele faz uma conexão com o Egito, e ele coloca: eis aí os seus deuses, né, que te tiraram do Egito, os bezerros, né, o bezerro de ouro que foi objeto da adoração lá também, né, no tempo em que Moisés subiu ao monte e as pessoas acharam que estava demorando demais, pressionaram Arão, e Arão fez ali aquela estátua, aquele bezerro de ouro que foi adorado pelos israelitas, né, logo ali no primeiro momento, naquele momento em que eles estão ao pé do Sinai. Então, o coração do homem, como disse Calvino, é uma fábrica de ídolos. O coração do homem é uma fábrica de ídolos. Então, pela palavra de Deus, a ordem é estabelecida. Esse é o nosso segundo ponto. A criação não diz respeito apenas aos primórdios. O relato da criação, e esse primeiro ponto aqui, essa primeira palavra-chave da teologia bíblica, ela não está referida apenas aos primórdios. Vamos saber as origens. Não, mas ela também se refere aos propósitos e às relações. Deus criou todas as coisas com um propósito. Você viu isso em Colossenses 1,16. Tudo foi feito por meio dele e para ele. Deus fez tudo por sua palavra e para Cristo e por Cristo, com um propósito, com uma relação. E aí eu queria que você olhasse comigo Gênesis capítulos 1 e 2, fizesse aqui comigo uma lembrança sobre Gênesis 1 e 2, porque você tem 2 relatos de criação. Já percebeu isso? Vem comigo, abra a Bíblia em Gênesis capítulo 1, logo em seguida no capítulo 2, você vai perceber o seguinte: você tem aqui no capítulo 1, Deus criando toda a estrutura, Deus criando os elementos principais do universo e estabelecendo as suas relações. Então, olha só que importante esse segundo ponto. Quando Deus disse luz e houve luz, lá no versículo 3, ele viu que a luz era boa e fez separação. Pronto, você tem uma relação estabelecida. Você tem um propósito. Quando ele diz, olha, chamou Deus a luz dia e à noite trevas, houve tarde e manhã do primeiro dia. Então, Deus estabelece relações, noite e dia, luz e trevas, ele vê que a luz é boa, ele cria, ele diz que é bom, tudo que ele vai fazendo ele diz que é bom, ele vai dando propósito, ele coloca o sol para iluminar
durante o dia, ele coloca a lua, as estrelas. Então, toda essa linguagem, né, que o relato da criação tem uma linguagem poética, a abordagem feita aqui, né, nessa redação de Moisés, de Gênesis, é uma linguagem, né, não é uma linguagem narrativa histórica aqui no primeiro momento. Depois você vai ver mais à frente uma narrativa histórica, mas aqui você tem um relato, uma linguagem mais poética. Não estou dizendo que seja isso aqui seja diria, né, isso não é uma ficção, isso aqui não é uma alegoria, isso é uma criação real. Eu creio nisso, que a criação aqui é real, mas a linguagem do autor é uma linguagem metafórica, poética, né? Então a gente tem que entender dessa maneira. Gente, não há nenhuma pretensão científica no relato da criação. A gente tem que abandonar essa ideia, a gente tem que abandonar essa tentativa que é frustrante e é frustrada, de tentar convencer cientificamente as pessoas com o texto bíblico. Não. O propósito do texto não é ciência. O propósito do texto não é convencer ninguém de forma científica, que você não tem como reviver essa experiência. Você não tem como colocar isso aqui no laboratório. É impossível. Ninguém vai conseguir, nenhum homem vai conseguir jamais trazer, né, por mais mirabolante que seja a sua teoria de origem do universo, porque ele não tem como provar. Ele vai teorizar, ele vai explicar, ele vai fazer cálculos, ele vai estabelecer ali, né, modelos matemáticos, mas ele não tem como demonstrar, porque ele não tem como refazer isso. Ou seja, o grande argumento da ciência, o grande argumento do cientificismo, da academia, é dizer o seguinte: olha, eu não creio em milagre porque você não pode reproduzir esse laboratório. É verdade, mas eu também não posso reproduzir em laboratório o Big Bang. Eu não posso reproduzir em laboratório as teorias sobre a origem do universo, sustentadas pelos cientistas. Então, esse jogo vai terminar empatado. Então, esse empate, né, já que a Bíblia não se propõe a explicar cientificamente e a ciência ela não deseja crer, a gente fica no impasse, no empate. Então, se eu digo que o universo é criado pela palavra de Deus, isso é fé. Vimos Hebreus capítulo 11, versículo 3. Pela fé, nós cremos que tudo foi criado, o universo foi criado pela palavra de Deus. Então, é uma questão de fé. E aí eu respeito, né? A gente aqui tem muita honestidade em relação à pesquisa, estudo. Eu incentivo o estudo, a gente incentiva o estudo, o crescimento intelectual. Mas entenda, existem matérias de fé. A questão aqui é fé, e eu creio na palavra de Deus. Então, ele vai estabelecendo relações, Deus cria as estruturas e Deus estabelece as suas relações nessas estruturas principais do universo. É o capítulo 1 de Gênesis. O capítulo 2, queria que você lesse o versículo 4, 2:4 de Gênesis. Ele diz assim, olha, esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Então, o que é isso? Ele está criando de novo? Não. Ele está recontando a história. Só que a forma de contagem no capítulo 2 é diferente. Qual é o foco do narrador aqui? Se no capítulo 1 a narrativa, né, da criação diz respeito às estruturas, aos elementos principais e às relações entre esses elementos na criação, no universo, capítulo 2, ele vai recontar essa história, quando ele diz, esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. O foco do capítulo 2 é a humanidade. O foco do capítulo 2 são os seres humanos e as suas relações. Você vai perceber que Deus, aqui no relato do capítulo 2, ele vai criar o homem e a mulher, homem e mulher os criou, ele tem um jardim, ele tem um lugar específico para colocar esse homem e essa mulher. Existe uma relação do homem e a mulher com a criação. Deus estabelece relação da humanidade, uma relação de governo sobre a criação, uma relação de um governo que é delegado por Deus sobre toda essa criação, todo o universo, e também uma relação de obediência entre a humanidade e Deus, que mais à frente nós vamos ver que há uma quebra dessa relação de obediência. Então veja só, o que é ordem para você?
O que ordem para você significa, né? Na bandeira do Brasil, sob a influência do positivismo, nós temos ali aquela expressão ordem e progresso. Isso é uma influência positivista, né? Depois você pode pesquisar mais o que foi o movimento positivista e como ele influenciou aí na formação da República e nessa expressão que fica na bandeira do Brasil. Mas vamos lá. O que eu queria enfatizar é o que é ordem no sentido bíblico. Ordem significa que é uma função certa para cada coisa e uma relação correta entre uma coisa e outra coisa. Simples, né? O que é ordem no sentido bíblico? Deus fez todas as coisas, estabeleceu relações e estabeleceu ordem. Então, ordem significa que é uma função. Uma função. Qual é a função do ser humano? Aí você vai lembrar do catecismo, né? O catecismo maior e o breve catecismo, pergunta número 1. O propósito do ser humano é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Amém, é isso mesmo. Então, Deus cria todas as coisas e cria a humanidade, cria os seres humanos com uma função específica, como cada coisa foi criada com uma função certa e também com uma relação correta entre essas coisas. Noite e dia, sol, estrelas, sol e lua, animais, as espécies animais, toda a estrutura da criação de todo o universo, com funções estabelecidas, corretas e também relações corretas entre umas e outras. Isso é muito importante. Então, Deus cria ordem. Deus é o criador da ordem. Isso a gente pode tirar uma aplicação interessante, né, sobre a minha vida. Se existe ordem de Deus, se eu sou criado por Deus, então existe uma ordem, existe uma função para mim. E existe uma relação correta que eu devo ter com a criação, com as outras pessoas e com Deus. Então essa é a ideia de ordem. Segundo, Deus não apenas cria o universo. Então dentro dessa questão, ele também rege o universo. E aí vem uma palavra fundamental que a gente precisa entender, que é o conceito de providência. Quando a gente fala de providência, né, a gente tem que entender o seguinte: Deus criou o universo, mas ele não abandonou o universo para se desenvolver por si mesmo. Né? O chamado deísmo, né, nós somos teístas com T, mas o deísmo com deísmo, ele vai dizer o seguinte: tudo bem, eu reconheço que Deus é o Criador, mas Deus deu corda no relógio e foi embora. Ele é o relojoeiro, ele deu corda no relógio e foi embora. E as coisas vão acontecendo por si mesmas. Não, isso não é o relato bíblico. O relato bíblico diz que Deus não apenas criou o universo, mas ele rege o universo. Então a ideia de providência nos leva a compreender o governo contínuo do universo pelo Criador. Deus governa. É essa a ideia de providência. Então, quando a gente fala assim, isso é obra da providência, a gente está lembrando que Deus, o Criador, rege, governa, reina sobre todas as coisas. Meus irmãos e minhas irmãs, o universo não está solto por aí, né? As pessoas usam expressões, né? O universo conspirou. O universo não conspira, meus irmãos. Minhas irmãs, né? O acaso não conspira a favor ou contra a gente. Paulo escreve aos Romanos no capítulo 8, eu vou falar um pouquinho depois também de uma parte aí desse capítulo 8, mas eu vou fazer um spoiler, 8:28, que você já conhece, quando Paulo elabora uma tese fundamental. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É isso. Às vezes as pessoas falam muito da primeira parte, esquecem o propósito. Sabemos. Paulo está dizendo, quando Paulo fala sabemos, não é um saber intelectual, mas é uma convicção espiritual, acima de tudo, de que todas as coisas são essas, Marcelo, todas as coisas que Deus criou e governa. Deus que reina, que governa sobre toda a criação, como o regente soberano, por sua providência, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente, cooperam para o bem,
para o bem. O bem aqui é o bem espiritual, é a salvação. O bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse é um ponto, essa é a tese fundamental aqui do capítulo 8 de Paulo na carta aos Romanos. Sabemos que todas as coisas, ou seja, se você sabe que Deus é o Criador de todas as coisas, se você sabe que Ele estabeleceu por sua palavra a criação, estabeleceu ordem na criação por sua palavra, ordem significa que cada coisa tem a sua função, e essa função que é certa, estabelecida por Deus, ela também está empenhada nas relações entre essas coisas. Então eu tenho funções e relações certas, distribuídas por Deus. É por isso que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Aí você entende Romanos 8, 28. Não é que eu perdi o ônibus. Ai, olha só, eu me atrasei e perdi o ônibus e o ônibus bateu e as pessoas se machucaram. Ai, graças a Deus, sabemos que todas as coisas cooperam. Não é isso. Paulo não está falando sobre isso, gente. Isso acaba virando uma superstição evangélica. Ele não está falando sobre isso. Ele está dizendo o seguinte, olha, se Deus é o Criador de todas as coisas, se a ordem, e ordem significa que há função certa para cada coisa, e que há relações estabelecidas que são corretas entre essas coisas, e que Deus governa, a providência de Deus, essa ideia de que Deus governa, rege todas as coisas, e há um governo contínuo de Deus. Deus não sai do trono. Deus não abandona o seu trono. Deus não abandona a criação. Deus governa e Ele sustenta a criação. Se Deus retira a sua palavra, por uma fração de segundo, o universo acaba. Mas o universo é sustentado, é mantido por causa da palavra de Deus e o seu governo. Então veja, a ideia de providência é o aspecto proeminente da compreensão bíblica do propósito supremo de Deus, que nem mesmo o pecado pode frustrar. Nem mesmo o pecado. Meus irmãos e minhas irmãs, a gente semana que vem vai estudar sobre a queda. Então a gente tem que compreender o seguinte, a queda não pegou Deus desprevenido. Deus não foi surpreendido pela queda, não foi uma coisa que Deus não esperava, Deus não sabia. E agora o que a gente faz? Chama aí, vamos fazer aqui um plano, rapidinho, pega aí a caneta, vamos escrever um plano aqui, né? Aqui, olha, no joelho, vamos fazer aqui um plano para ver se a gente consegue consertar. Não é assim. Então veja, na providência de Deus, mesmo o pecado não é capaz de frustrar esse plano, esse propósito supremo de Deus. Você vai ver isso Paulo falando aos Efésios, ele fala sobre esse propósito, ele vai explicar isso claramente aos Romanos, na carta aos Romanos, né, quando ele fala no capítulo 8 sobre essa tese maravilhosa. Então veja só, Deus estabelece as relações na criação, designa as suas funções e sustenta a ordem pela sua palavra. Esse é o nosso segundo ponto. Vamos para o terceiro ponto. O terceiro ponto é que Deus ama a sua criação. Terceiro ponto, Deus ama a sua criação. E o que isso significa? Quando você vê no relato de Gênesis, na criação, que era bom, Deus criava e dizia, é bom. Olha que coisa boa. Mas lá no versículo 31, diz assim, olha, e viu Deus tudo quanto fizera. 31. Antes do descanso, Deus vê que tudo que ele fez era muito bom. Versículo 31 do capítulo 1 de Gênesis. E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Então, quando Deus... É interessante que a tradução para a gente é muito bom, né? O que significa isso? O que significa isso? Significa que Deus ama a sua criação. Quando Deus declara pela sua palavra que tudo é muito bom, quando Deus diz, né, e a palavra de novo aqui, a palavra cria, a palavra estabelece o governo e a palavra também é uma palavra de amor. Quando Deus diz que era muito bom, você encontra nessa expressão um compromisso amoroso, um compromisso imensamente forte da parte de Deus para com tudo aquilo que ele criou. Vou repetir aqui a frase. Quando a gente fala que era muito bom,
Gênesis 1:31, viu Deus tudo que ele fizera, e eis que era muito bom. Ou seja, Deus ama a sua criação. Agora, a gente não pode abraçar uma visão romântica de amor. A Bíblia, quando fala de amor, que Deus ama, que o amor, né, é a manifestação de Deus, Deus é amor, a gente tem que pensar no amor não no sentido romântico, romantizado, mas tem que pensar no amor como decisão e ação. Então, o amor de Deus para com a criação significa um compromisso amoroso. Deus tem um compromisso com a criação, e é um compromisso amoroso. E esse amor é imensamente forte. Esse amor da parte de Deus, ele é forte. É por isso que Paulo, volta a Romanos capítulo 8, Paulo diz: nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Marcelo, tem a ver com a criação? Tudo a ver. Vamos lá para Romanos capítulo 8. Leia comigo versículos 19 até o 23. Escuta essa aí. Romanos capítulo 8, versículos 19 até 23. Entenda isso. Dentro desse capítulo maravilhoso, que é o central aqui da carta aos Romanos, Paulo diz assim, olha, a ardente expectativa da criação. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Por quê? Pois a criação está sujeita à vaidade. Não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação seja redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade dos filhos de Deus, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. 22. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Olha isso. Paulo está dizendo, toda a criação geme, suporta angústias até agora. Fazendo o quê? Aguardando a redenção dos filhos de Deus, da glória dos filhos de Deus. Versículo 23, completando essa passagem, ele diz, e não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Lembra das 4 palavras, criação, queda, redenção, consumação. Paulo, nesse capítulo 8, ele fala de tudo isso. Capítulo 8, ele passa pelos 4 pontos. Criação, queda, redenção e consumação. Então, o que a gente tira desse texto aqui? O que a gente aprende com esse texto? Veja só, Deus ama a sua criação. Quando a gente fala de salvação, a gente fala de uma salvação no sentido cósmico. Veja, a redenção dos filhos de Deus, essa glória dos filhos de Deus também repercutirá em toda a criação, retirando a criação desse cativeiro da corrupção. Por quê? Sem fazer spoiler, porque esse é tema da semana que vem, meus irmãos e minhas irmãs, a queda atingiu não só o ser humano, mas quando entra o pecado, quando vem a queda, todas as relações e funções originalmente estabelecidas por Deus, dentro desse contexto que Deus ama a sua criação, e tudo era muito bom. As funções e as relações que nós vimos no segundo tópico, elas também são abaladas. As funções são prejudicadas, as relações são prejudicadas, alteradas, de maneira que toda a criação é afetada por causa da corrupção, do pecado. Então, a gente tem que entender o seguinte, Deus ama a sua criação. E o propósito de Deus é restaurar todas as coisas. É, na consumação, restaurar todas as coisas. Não só a gente, não só o humano, o ser humano, a humanidade, mas a restauração de toda a criação, da ordem, das funções, das relações. É por isso que em Apocalipse há a promessa de novo céu e nova terra. Novo céu e nova terra. A promessa, quando Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 15, na primeira carta, de que nós ressuscitaremos e teremos corpos glorificados para habitar esse novo céu e essa nova terra. Né? A gente não pode ter uma visão errada do céu. O céu e a terra. A restauração implica todas as coisas. Eu volto no início do nosso estudo. A visão dicotômica, cuidado.
A visão dicotômica que eu citei lá no início e que assaltava ali as mentes e os corações dos cristãos primitivos, e muitos hoje também são influenciados por essa visão dicotômica. A visão dicotômica, ela não enxerga a nova terra. A visão dicotômica vai enxergar, eu vou para o céu, eu vou para o céu. É verdade, eu vou para o céu, que a gente canta, né? Eu vou para o céu, mas veja, o que é o céu? A promessa em Apocalipse é novo céu e nova terra. Nós teremos ressurreição em corpo glorificado. Nós não seremos anjinhos. Nós não seremos espíritos. Aquela visão romantizada do céu é uma visão que não é bíblica. Como é que é descrita essa glória? Como é que é descrita essa realidade? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais subiu ao coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A visão do que Deus tem preparado para a gente é a visão de novo céu e nova terra. Então, o perigo da dicotomia é enfatizar o céu e não pensar na nova terra. Paulo, escrevendo aos Coríntios, na segunda carta, diz: se alguém está em Cristo, é nova criação. Assim, se alguém está em Cristo. Segundo aos Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criação. Coisas velhas passaram, tudo se fez novo, nova criação. Eu e você somos nova criação para habitarmos novo céu e nova terra. Novo céu e nova terra. Para a nova criação, eu e você. Você que nasceu de novo, você que tem uma experiência de ter sido alcançado pela graça, você é nova criação. Você está sendo preparado para habitar novo céu e nova terra, quando haverá restauração definitiva daquela ordem, daquilo que Deus propôs nas funções, nas relações. Então, quando a gente fala de reino de Deus, o que significa reino de Deus para você? A ideia de reino de Deus. Jesus, quando inicia o ministério, ele diz que é chegado o reino de Deus. João Batista anunciava a vinda do Messias, né? Está próximo o reino de Deus. Jesus diz, o reino de Deus chegou, o reino de Deus está em vocês. Mas a gente vive hoje, por causa desse interregno, aí, desse intervalo, nós estamos no já e o ainda não. A gente está nesse período do já e do ainda não. Eu já sou nova criação, mas ainda não tem novo céu e nova terra. Eu já sou salvo por Cristo, mas ainda não estou experimentando a glória, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O corpo glorificado, uma experiência que é totalmente diferente do que a gente tem conhecido até agora, nesse mundo. Então, meus irmãos, a gente tem que entender o seguinte: quando se fala que Deus ama a criação, a gente tem que entender o seguinte, que é um compromisso amoroso, imensamente poderoso da parte de Deus, para tudo aquilo que Ele criou. E aí você entende a ideia de reino de Deus. O reino dos céus ou o reino de Deus são sinônimos, tá? Não tem diferença não. Reino dos céus, reino de Deus são expressões sinônimas usadas nos evangelhos. Alguns evangelistas vão enfatizar mais uma expressão do que outra, tá? Mas não há diferença, são sinônimos. Então veja, o reino de Deus significa que tudo que Deus cria, Ele governa. Tudo que Deus cria, Ele governa. O Deus que cria é o Deus que governa. E nós, o que nós fazemos nessa história? A humanidade foi criada por Deus como representante desse governo. Olha que interessante. Na criação original, o ser humano, o homem e a mulher são criados para representarem a criação diante de Deus e representarem Deus diante da criação. O homem e a mulher são colocados no jardim para cuidar e para cultivar. Cuidar, guardar e cultivar. E recebem mandatos para cumprirem em relação à criação. Ou seja, o ser humano representa Deus diante da criação. E o ser humano representa a criação diante de Deus. Essa a relação estabelecida por Ele. Isso nos lembra, que há um equilíbrio aqui entre responsabilidade e liberdade. O primeiro casal colocado lá no Éden tinha liberdade, o que a gente chama modernamente de livre-arbítrio. Eles tinham essa liberdade, mas essa liberdade tinha uma responsabilidade
e por isso Deus estabeleceu um teste de obediência. Mas eu vou falar sobre isso na semana que vem. Eu não vou entrar nesse tema hoje. Então, eu vou terminar por aqui, já está esgotado o nosso tempo, temos 1 hora aí praticamente de estudo, completando aí 1 hora de estudo, mas eu não vou entrar nesse tema, vou deixar você com um gostinho de quero mais, porque esse vai ser assunto da semana que vem, quando nós vamos conversar mais detalhadamente sobre a queda. Então, veja, Deus deu ao homem liberdade, Deus deu ao homem responsabilidade. E essa relação e essa função do ser humano dentro da estrutura da criação de Deus, ela vai ser testada. Deus estabelece um teste de obediência. E a gente vai ver semana que vem como é que aconteceu, como é que foi aí o desdobramento desse teste de obediência. Tá bom? Terminamos aqui. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Daqui a pouco tem culto na Igreja das Américas. Então, você que está perto, vem para a igreja, vem participar do culto. Quem está longe, continua com a gente aí no canal, participa do culto. Não assista, mas participe do culto aí, celebrando a Deus também. Mas fica aqui o convite. Tá? Hoje à tarde a gente se encontra às 17h30, falando sobre cosmovisão reformada. A gente vai continuar ainda as perguntas de cosmovisão. Estou quase fechando aí o tema do teísmo cristão, com as respostas às perguntas de cosmovisão, seguindo ali o passo a passo de James Sire, no livro Universo ao Lado. Então, 17h30 a gente se encontra de novo para continuar aí outros estudos, falando sobre outro tema aqui na Escola da Palavra da Igreja Presbiteriana das Américas. Então, Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!